Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que sempre tem um podcast novinho esperando por você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. É quais, mano? E mais uma vez aqui com a gente, Edmário Duplá. Olá, pessoal. Bom, vamos para o nosso formato clássico. Cada um vai falar de um gibizinho que leu esses dias. Vamos conversar com você, Edmário. O que você leu esses dias? Então, o que eu li, na verdade, não foi bem esses dias, né? É uma coisa que eu tenho lido já tem bastante tempo, que eu fico intercalando alguns títulos. Mas eu queria falar hoje do Harbinger, né? Um dos títulos da Valiant Comics, que, para quem não sabe, é uma editora americana que tem sido, nos últimos tempos, aí, o berço de alguns bons títulos de super-heróis lá nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil está com os seus personagens e os seus títulos sendo publicados apenas na plataforma do Social Comics, né? Eles têm algum convênio com as editoras, mas ultimamente o grosso da Valiant tem saído por lá, né? Pelo Social Comics, que é a plataforma digital de quadrinhos aqui no Brasil. Então eu queria falar mais fazer um apanhado da primeira revista, da primeira série, né? Do Harbinger, que durou 24, 25 números, assim como a grande maioria dos títulos da Valiant nessa primeira leva que eles fizeram. E aí é um dos títulos que eu acho mais interessante assim, para se conhecer, porque eles conseguiram adaptar bem os personagens que originalmente são dos anos 90, né? O Harbinger foi criado inicialmente pelo Jim Shooter, e agora nessa repaginação, nessa reformulação que a editora Valiant voltou ao mercado, então eles relançaram os títulos e foi um dos primeiros, né? O X-Human Manowar é o primeiro, depois vem o Harbinger, Bloodshot e o Archer e Armstrong, né? Que é o outro título, que são os primeiros do universo. Todos interligados, mas totalmente independentes com suas histórias. Às vezes tem alguns crossovers, mas nada que atrapalhe, assim, para quem está acompanhando apenas um dos títulos, sabe? E é um título bastante interessante porque ele aborda um conjunto de personagens que, por grande parte da sua trajetória, não são bem considerados heróis, sabe? Na verdade, você fica até se questionando quem são os mocinhos e quem são os bandidos ao decorrer da série, até que chega um momento que tem uma virada, e aí você já se sensibiliza mais com os protagonistas, porque eles estão, na verdade, querendo ser uma rebelião contra uma força maior, digamos assim. Em nenhum momento eles se consideram heróis, são meio como anti-heróis, sabe? A história, ela gira em torno de um garoto, inicialmente, chamado Peter Stanchek, que você já conhece ele de uma forma assim, bem abrupta, ele fugindo de uma força policial ou uns homens de preto, digamos assim, né? E você não vai entendendo muito bem o que é, mas você descobre que ele tem poderes paranormais. É caçado já há muito tempo, sempre ficou correndo de uma instituição para jovens com problemas mentais de uma para outra, né? Fugindo, na verdade, desses caras, desses homens de preto. E aí você vai descobrindo que ele é um menino, um garoto, que tem um dom. Ele é psiônico, só que ele é um psiônico muito forte. Ele consegue não só ouvir a mente de todas as pessoas ao redor dele, como ele consegue influenciar essas pessoas. E ele tem dons como telecinese, controle mental dos mais extremos,
Assim, ele pode apagar a mente de uma pessoa, ele pode fazer uma pessoa obedecer totalmente o que ele fala. E por conta desse dom que ele tem, quando você vai perceber, você nota que ele tem esse dom desde pequeno. E isso acabou com a vida dele, né? Separou ele dos pais e fez ele viver nessa fuga eterna. Só que como ele, para tentar acalentar essas vozes que ele ouve, essas pessoas que ficam ao redor dele, que ele nunca consegue ter paz, ele acaba se tornando um viciado em remédios, né? Então ele sempre está assaltando farmácias, influenciando as pessoas a dar os remédios a ele, porque é uma forma dele tentar nublar um pouco a mente para não ser levado por esse turbilhão. Não adianta muito. E ele, ao lado dele, ele tem um garoto que na verdade é um esquizofrênico que ele conhece uma dessas instituições, e que os dois acabam criando uma amizade, e eles fogem juntos, vão fugindo pelos Estados Unidos. E junto a essa caçada que ele está sofrendo, existe uma outra pessoa que começa a tentar criar contato com ele, primeiramente pela forma astral, e depois até com a sua organização tentando ajudar ele. Esse cara seria o antagonista principal da história, que é o mega empresário Toyo Harada. É um japonês que mais tarde você vai conhecendo melhor a história dele. É um japonês sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial, e que naquele momento também descobriu que tinha esses mesmos dons, né? Inclusive é um dos mais poderosos do mundo. E ele, ao longo dos anos, tentou construir uma instituição que reunisse pessoas que têm poderes psionicos. Só que aí vem a dinâmica. No universo Valiant, o psionico, ele não tem propriamente os mesmos poderes. Algumas outras pessoas que são consideradas psionicos têm, por exemplo, pirocinese, poder de voo, digamos assim, a mente dele faz com que ele voe, sabe? Ele consegue levitar, ou tem uma pessoa que tem poderes que é uma tecnopata, né? Consegue falar com câmeras e outras coisas eletrônicas. E o Toyo Harada cria uma instituição que ele chama de Fundação Harbinger. Essa instituição seria para treinar e também rastrear outros psionicos, para o que ele chama de uma meta principal de transformar o mundo em algo melhor. Seria uma versão mais ou menos do professor Xavier, né? Só que aí começam a existir as problemáticas. O Harada, ele tem essa ânsia de pegar o Stanchek, porque ele primeiramente fala que tem esse discurso de que o Stanchek precisa ser treinado, monitorado, e o Stanchek já é uma pessoa perseguida pelo governo há muito tempo, ele sempre reluta, mas aos poucos ele começa a ter uma afinidade com o Harada, até o momento que ele percebe que as intenções do Toyo Harada e da fundação não são tão boas assim. E aí ele cria uma dissidência. Eu já estou resumindo bem só o primeiro arco. Ele cria uma dissidência que, na verdade, para conseguir destruir a Fundação Harbinger, ele vai atrás de pessoas que são psionicos ou proto-psionicos, porque tem uma dinâmica que existe nesse universo que o psionico ele tem que ser ativado, né? O Harada e o Stanchek, eles já são ativados desde o nascimento, mas todos os outros têm que ser ativados. E o Harada precisa do Stanchek porque ele descobre que um dos dons que o Stanchek tem é de ativar qualquer pessoa que seja um psionico latente sem danos mentais, porque a fundação dele não consegue fazer isso de uma forma pura, sabe? Só que quando o Stanchek entende que aquilo ali pode ser um complô contra ele e o Harada tem planos maiores, ele foge. E aí, quando ele foge, ele vai atrás de pessoas que foram rejeitadas pela fundação, mas que poderiam ajudar ele. E aí a série começa a criar uma analogia muito interessante, porque ele vai explorando os outros personagens que, de certa maneira, são personagens rejeitados socialmente e que, por ter sido rejeitados socialmente, foram rejeitados na própria instituição que se diz superior, né? E aí ele reúne esse grupo de jovens e aos poucos eles vão criando uma forma de destruir a Fundação Harbinger e revelar ao mundo quem é de verdade esse mega empresário filantrópico que, na verdade, está influenciando todo mundo. Basicamente é isso. Eu li pouquíssima coisa do universo da Valiant. Eu li
alguma coisa quando a HQ Maniacs lançou aqui, né? Lançou as revistas mensais ali nas bancas, na época que chegava ainda gibi em banca, na época que a HQM existia, né? Então eu li alguma coisa. Hoje, como você falou, tá saindo pelo Social Comics e a editora Jambô, que de vez em quando compila alguma coisa, né? Encaderna algumas coisas, né? Isso, a Jambô, pelo que eu percebi, eles têm encadernado títulos específicos de fases distintas. Então, por exemplo, eu vi que o Exo Manowar saiu um encadernado até pela HQM também. Primeiro saiu pela aquela mensalzinha que eles tinham feito, né? Que Isso. vinha Exo Manowar, Harbinger, Bloodshot, o Archer e Armstrong. Aí depois eles foram lançando compilados, porque eu acho que como a mensal já não estava dando certo, eles tinham que meio que se desfazer do que estava lá, eles foram fazer aqueles compilados que são meio que colagens, né? Encalhernado, né? Encadernado, E o Rabbit tem o primeiro arco ele tá encadernado numa edição da HQM, que eu nunca vi. Na verdade era bem difícil ver qualquer coisa da HQM aqui, mas tudo bem. E aí a Jambô ela vai pegando agora alguns títulos, por exemplo, o Exo Manowar, eu vi que eles estão pegando de um arco já bem pra frente. Não é o. Não tem do primeiro. O Harbinger, a única coisa que eu vi que eles publicaram foi a revista solo da Fate, né? Que é um Sim. personagem que é uma das rejeitadas que o Stanchek acaba se confabulando, né? Porque ela na verdade, está no momento em que ele descobre todo o segredo assim da fundação, que ela não é tão certa como se fala. Porque ela é uma das pessoas que ele coloca como um teste para ver se vão ser. Se ele pode ativar. Porque eles descobrem que ela tem um potencial para ser psiônico, mas a ativação é sempre uma coisa árdua. Tipo, eles têm uma estimativa que acho que mais de 30% podem morrer na ativação. Aí ele quer testar o Stunt é que vai e faz lá, mas não consegue. Quando ele tá no momento lá, bem mais pra frente, assim, de que ele vai morrer, ela aparece, ela tem poder de voo, né? Engraçado que ela é uma heroína plus size, né? Sim, sim. Foi a grande dinâmica que fez ela ter esse sucesso, assim, no mercado. E ela tem o poder de voar como uma pena, ser tipo leve e veloz. Tanto que ela usa o codinome ela usa Zephyr, né? Porque ela é uma nerd assim, bem nerd, bem pesada, sabe, hardcore, de fazer jogo online, ter fórum de discussão de Star Trek, não sei o que e tal. Então, ela Tipo a acaba se Kamala da Marvel, mas antes da sim, Kamala da Marvel. sim, E aí ela vira esse. No próprio grupo ela já é um destaque, é um personagem muito interessante, e depois ela acaba ganhando a revista solo. Que eu ainda não cheguei nessa época, mas já tô na parte que o grupo se desfez, né? Porque eu já passei da primeira mensal. Mas é bem nessa dinâmica mesmo, e o material, infelizmente, acho que na totalidade ele tá só no Social Comics mesmo. Quem gosta muito desse material e vive falando, e fica brincando que é o embaixador da Valiant no Brasil, é o Igor Tavares, né, que grava com a gente. Ele tá sempre falando de material da Valiant, sempre indica quando ele participa dos melhores do ano. Eu confesso que eu li pouquíssima coisa e o pouco que eu li, que foi essas do início da HQM, eu lembro muito pouco. E você, Maurício? Eu li muito pouco da Valiant também. Eu queria ler principalmente os antigos, né? Que a Valiant surgiu, como já comentamos em outros programas. Inclusive tem um universo sobre o Exo Manowar, que é o gibi que eu mais li da Valiant, foi o do Vendit, e que eu gosto muito. Ed Maia até estava comentando recentemente desse quadrinho. Eu acho muito legal. Eu conheci o Exo Manowar por conta das propagandas que tinha na Wizard americana dos tempos que a gente importava, né, pro Brasil. Quer dizer, eles traziam para cá o gibi e a gente conseguia comprar. Foi absurdo, os R$8,50. É muito caro para época. E eu gostava muito dos visuais quando eu consegui ler, né, por conta dos scans. Eu adorei, eu gostei muito do gibi, que tenho vontade de ir até dos primeiros por conta da história toda da Valiant, como ela surgiu. Sou fã do Jim Shooter, não passo pano pra nada das que ele fez, mas ele é um cara que sempre teve uma visão boa de mercado e sempre soube extrair coisas boas. Enfim, eu não gosto dessa coisa da Valiant estar sempre se resetando. Edmar também comentou recentemente, mas sei lá, tem coisas boas sim, muito boas. Eu não cheguei realmente em Salvador,
quando eu morava lá, nunca vi nada da Valiant chegando em si. O que eu tive acesso foi É, digital e olha lá. eu tive acesso em Salvador porque na época eu trabalhava na Comic Shop, né? Que era a RV Sim. Cultura e Arte, que agora não tá mais trabalhando com quadrinhos. Mas foi porque a gente fez contato com eles e tinha uma questão de revenda, que eles tinham um convênio com a Comics, uma coisa assim. Mas realmente chegava muito pouco. Quando chegava, em um determinado momento não chegou mais, né? Que aí foi toda aquela crise, aquela história toda que tem, que algumas pessoas sabem no Facebook, eles começaram a falar mal dos leitores que não compravam, essas coisas. Essa história é terrível. Agora, eu só queria fazer uma crítica aí, graças a um código que a Edmar me deu. Eu peguei um período de graça no Socialcom. Não é o mesmo aplicativo, sei que teve muitas, ele tinha muitos problemas. Né? Um deles é um negócio bizarro, que é. Ele tinha o número 1, aí você não tinha o número 10, tinha o número 11. Não, tinha o número 1, não vinha o 2, vinha o 10, o 11, o 12, porque eles não numeravam os arquivos como 01, 02, 03. Eles botavam 1, 2, 3, então ficava 1, 10, ia até o 19, aí o 2, aí o 20. E quando você apertava para ver o próximo capítulo, do 3 ele ia pro 30, sabe? É um negócio muito É, estranho. é. E tem um ponto, eu não sei se corrigiram demais. Então, em relação à busca, melhorou bastante. O aplicativo mudou muito desde aquela época para cá. Tem vários problemas ainda. Por exemplo, tem um problema que eu acho que é gravíssimo, assim, que se um dia alguém se retar e colocar no Procon, vai dar problema. Que é tipo, você paga a mensalidade, você não consegue cancelar. Tipo, se você cancela, se eu cancelei faltando 10 dias para acabar o mês, cancelou. Não tem uns 10 dias, entendeu? Você tem que cancelar no dia que vai terminar. Nossa, você não pode Vi muito, adiantar para não é, Ixi, perder. Maria. vi muita gente reclamando disso nesses sites assim de reclama aqui e tal. Eu nunca tinha percebido isso na época, né? E aí eu falei que doideira, sabe? Que doideira. Mas assim, tem uma assistência. Hoje eles têm uma assistência de você tá com um problema com o aplicativo, como já aconteceu comigo umas 2, 3 vezes, tipo duplicidade de pagamento, essas coisas. Aí você manda uma mensagem, os caras, eles respondem, resolvem o problema. Nesse ponto aí melhorou bastante. Porque eu acho que a grande crítica que a gente faz e o pessoal fica tentando mudar o foco, não é às vezes nem é o problema, é resolver o problema, sabe? O problema acontece, a questão é você resolver o problema. Não é você ficar reclamando e a pessoa ficar, vocês reclamam demais, vocês não compram. Não. Nesse ponto eu acho que o Social Comics mudou. Tem uma equipe, você tem uma resposta por e-mail boa, e tenta resolver as questões, mostra que está tentando, que resolve também. Agora, tem essas questões aí que eu acho que é mais da plataforma, que infelizmente não tem como passar pano, não. Não dá para você. Eu vou fazer uma assinatura, não posso vetar a assinatura tipo 10 dias antes, porque senão eu perdi os 10 dias, sabe? Isso é bizarro. Falando Uma... das reviews. Fale. Não, eu só queria falar da outra bronca minha, que é justamente da qualidade da tradução em alguns casos. Eu lembro na Rabid Zero, que é meio que um prelúdio, né? Que tem uns 2 erros grosseiros de tradução. Um deles é um que eu já comentei várias vezes, que o personagem fala to cut an oil deal, fazer, né, fechar um negócio de petróleo, ao pé da letra, né, um negócio derivados de petróleo, enfim, estão falando de uma petroleira e tudo mais. É gente de negócio lá da empresa do japonês, como é o nome? A Ayada, né? Isso, E, isso. e aí, to cut a deal, né? Cortar o negócio ao pé da letra é fechar o negócio. E traduziram ao pé da letra mesmo. Estamos cortando um negócio de petróleo, negócio de óleo. Não é nem de petróleo, né? O óleo, no caso, é petróleo. E por aí vai, vários erros assim. Recentemente até a gente discutiu um no WhatsApp, no Telegram também, eu que discuti com o Edmar, mandei pro pessoal do Arte Final no WhatsApp, que são umas traduções muito truncadas. Eu não sei se é na peça, eu não sei se é da equipe lá, tem pouca gente fazendo, mas complica. Mesmo pelo contexto não dá para entender. Teve um diálogo mesmo que a gente só entendeu, não foi demais, quando a gente pegou o original para saber o que eles estavam falando ali. Sim, eu sei, você sabe mesmo, eu falo isso direto. No começo, no início das primeiras revistas, você não tem muito problema, sabe? Mas quando chega, como eu falei, eu cheguei num ponto que eu já estou no segundo ou terceiro ano da Valiant.
encerrei o Harbinger, né? A primeira leva, a primeira série. É muito. Chega uma hora que eu cansei. Tipo, eu até tava pagando Social Comics, que não é uma taxa alta, né? Uns R$ 15. Eu acho que pro mercado de quadrinhos hoje é uma pichincha. Você vai ter um acervo gigantesco de vários quadrinhos nacionais, alguns da Valiant ou de outras editoras, por R$ 15 por mês, eu acho que não tem problema. Mas aí, de repente, eu falei, velho, eu não tô aguentando mais, porque eu tava lendo e os erros crescem muito, erros de questão mesmo de tradução, essa questão que você falou de serem diálogos truncados, que parece que estão sendo colocados assim, peças que não encaixam, sabe? E aí chegou a hora que eu falei, quer saber de um, eu vou dar um tempo, tipo, não vou seguir lendo, porque é um universo que eu gosto e que eu quero ver o que vai acontecer, mas esse conjunto de erros, muitos, chega uma hora que, como eu falei, no começo não tem muito, mas chega uma hora que tem uma edição que tem erro em todas as páginas, e coisas básicas às vezes, por exemplo, eu sou, o cara fala, até o próprio título, Harbinger, né, porque eles às vezes usam isso no título, que você não sabe quem é o tal do Harbinger, né? Quem é o precursor, digamos assim. Tem uma tradução errada sobre o título, tem termos que não eram traduzidos uma hora, de repente eles são traduzidos. E aí você fica assim, pô, eu vou ter que ficar pingando agora, catando piolho para ficar entendendo a história, é meio complicado. Mas só para encerrar, assim, sobre o título, eu acho interessante uma dinâmica de por que ler Harbinger, né? Eu acho que é um título interessante porque é um título, como eu falei, de anti-heróis. Todos eles são personagens problemáticos, personagens que têm uma visão, não tem essa visão mais purista ou o que tudo vai dar certo. Todos eles vêm de lugares tensos, problemáticos e estão tentando viver suas vidas. E tanto do lado do Harada e a sua fundação, como do lado dos membros do grupo lá do Stanchek, você tem opiniões e decisões que são meio nubladas, são coisas mais tensas, assim. O próprio Stanchek já começa como um anti-herói bem tenso, porque uma das coisas bizarras que ele faz no começo, ele é apaixonado por uma menina que ele encontra lá, que por sinal acaba se tornando parte do grupo, mesmo não tendo poderes. A menina se afasta dele porque ela lembra dele criança, e ele tá obcecado por ela. Ele muda a mente dela e fala, você vai ter uma noite comigo. E aí eles têm uma noite. Quando ele tá no momento de redenção dele, que ele resgata, tira os poderes dela, ela fala, você me abusou, você abusou de mim. E é uma verdade, ele fez uma coisa horrenda com ela. E por causa disso ela fica sem se perdoar ele, mas depois acaba ajudando porque percebe que o Harada é um abusador muito maior. Uma pessoa que está influenciando todo mundo por causa de uma filosofia que você não sabe muito bem qual é. E aí tem os personagens decorrentes da série, dos dois lados, que tem análises muito boas. Por exemplo, no grupo dele tem uma menina lá, a Charlene, né? Que ela é uma stripper que vive numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, que não tem muito... aquela cidade meio sem esperança, digamos assim. E ela vive assim porque ela é uma menina linda, mas que não teve futuro, então acabou tendo um cafetão que usa ela para ganhar dinheiro e fica batendo nela porque diz que a ama, essas coisas todas. E aí quando o Stanchek chega para perto dela, porque ele sente que ela tem um poder, e ele ativa o poder dela, ela percebe que ela é pirocinética. E aí ela tem uma análise pessoal lá, interessante, de que ela fala, ela sempre sentiu algo no interior dela, que ela achava que era um fogo, e que ela não conseguia explicar. E ela deixou muitas pessoas ao redor dela dizerem o que era. Tipo, você é uma pessoa fácil, você é uma pessoa que só vale pelo corpo, mas não, ela era uma pirocinética. E ela queria mostrar esse fogo. Aí ela vai e queima o cara, o namorado dela. Ela fala, agora você vai saber que eu sou de verdade. Eu vou sair desse fluxo de violência e tal, não sei o que. Ela acaba tocando fogo no cara, o cara lá morre. O outro lá, o Torkelson, é um menino que vive o dia inteiro na cama, que ele tem um problema da cintura para baixo, né? Ele não consegue mexer as pernas. Então ele viveu a vida toda nessa cama. E ele sonha em um mundo que ele é um cara valente, que ouve heavy metal e tem várias mulheres, que é tipo um Conan, né? Só que é um Conan mais moderno. Quando o poder dele é ativado, ele faz com que essa persona que ele sonha tanto
tome o lugar dele. Então ele vira um cara todo fortão. Só que na verdade é tipo uma armadura psiônica, né? Dentro ainda é o mesmo menino. E ele se faz de fortão, só que aos poucos ele vai percebendo que toda essa visão que ele criou dele nunca foi ele de verdade. A pessoa que ele é de verdade é a que tá ali no interior e tal. São passagens interessantes, a história é bem construída. Ela foi escrita, essa primeira leva, foi escrita praticamente toda pelo Joshua Dysart, né? E desenhada pelo Cary Evans, que é aquele que faz sempre os biquinhos dos personagens. Todo mundo tem um biquinho, né? É verdade. Mas a arte dele é ótima. Tipo, eu acho que ele não tá em todos os títulos, não tá em todos os números, mas o Dysart tá praticamente em todos esses 24 números, 25 números. Eu falo 24 e 25 porque tem as edições zero, né? Que são 2 edições zeros que vão explicar o passado de alguns personagens, tipo o próprio Harada, que vai se transformando em um, não vou bem dizer um vilão, ele vai virando um antagonista, assim, muito grande, e ao ponto de que os atos que ele acaba fazendo influenciam o resto do mundo todo. E aí tem outra dinâmica que eu acho interessante da Valiant. Eu falei, os títulos são ligados, mas são independentes. Mas tem pequenos detalhezinhos que você vê que que o universo compartilhado uma hora vai se fechar. Porque, por exemplo, a instituição que caça o Stanchek e é rival do Harada é a tal da Projeto Espíritos Ascendentes, que é a mesma instituição que criou o Bloodshot, né? E você percebe que os Espíritos Ascendentes têm seus psionicos também. Então o Bloodshot muitas vezes se tornou ele era um caçador de psionicos, além das missões que ele fazia lá. E o Harada sempre foi um rival desses caras, porque não só por defender os psionicos, mas porque os caras têm planos de dominação, de outra forma de dominação. E aí tem uma saga, chega um momento que tem um crossover, né? Que é o crossover com o Bloodshot, que é as Guerras Harbinger, que é Harbinger Wars. E você tem o título a história, na verdade, eu achei interessante. É um esquema que eu não gostei muito, mas depois eu comecei a perceber que é uma forma de você deixar o leitor não precisar ficar pulando de revista em revista. Tem uma série principal, que é a Harbinger Wars, que vai mostrar a história completa. E aí, nas mensais da mesma época, você vai ver a versão de cada um dos personagens para aquela mesma história. Em Bloodshot, você vê parte do que você viu na série principal pela visão dele. No Harbinger, você vê parte da série principal pela visão do Stanchek ou do Harada, porque conta o passado e tudo. E eu acho interessante que o título cresce muito, fica muito intenso, assim. As coisas têm uma forma de te chocarem, sabe? E você fala assim, eu não sei qual vai ser o próximo passo do que vai acontecer ali. Tanto que chega no final, o final é uma coisa assim, parece, algumas pessoas não gostaram, acharam o final brando, mas é um final que muda completamente não só o esquema da revista, como do próprio universo Valiant, porque cria um fenômeno lá que vai influenciar todas as outras revistas. E acabou dando outros personagens para títulos adjacentes, tipo a Unity, né, que é o título lá do grupo que eles criam depois. Tem uma psionica que foge do Harada, que é a tal da Liveware, que é a menina tecnopata, que é uma personagem excelente e que eles mudam de foco e ela vai para outra dinâmica. Então, é esse esquema, assim, eu acho é uma revista que eu recomendo para lerem. Inclusive, eu gostaria de ver essa dupla aí, Dysart e o Evans, num título da Marvel, tipo um X-Men, sabe? A dinâmica que eles têm com o Harbinger é um pouco parecida com o X-Men, só que de uma maneira mais precisa, assim, para falar, esses personagens aqui não vão salvar o dia. Eles estão tentando ou mudar o mundo ou destruir ele, sabe? Então, eu gostaria até de ver esses dois em um título da Marvel ligado aos mutantes, ou até um Wildcats da DC, que eles estão aí deixando de lado, nunca levam esse título pra frente, eu gostaria de ver. É curioso que eu tava dando uma olhada aqui, o que é que o Joshua Dysart tem feito, e ele vai tendido pra acessar aí, né, a Valiant, por causa de dinheiro mesmo, esses gibis aí. Tem uma notícia aqui do ano passado, julho de 2021, que fala disso, que ele recebeu 2 cheques de $20 mil, que não é pouco dinheiro, né, mas que ele tá entrando aí, pedindo mais dinheiro. Tem uma história bizarra que essa equipe inicial dos títulos da Valiant,
meio que foi jogada de lado, né? Numa reformulação, uma dessas tantas reformulações que a editora está fazendo agora. Eu acho que foi até antes da compra dos chineses, que os chineses compraram a editora. Mas Isso. uma galera saiu e tá brigada com a editora. Eu não sei como é que tá a situação do Venditti, mas se eu fosse ele, eu também estaria pedindo um dinheirinho, viu? Porque ele criou muita coisa pra Valiant. Toda essa, foi uma repaginada, né? Foi quase um reboot, né? Do universo do Valiant, né? Porque como você mesmo falou, isso aí são personagens antigos, né? São personagens que vêm, acho que ali desde os anos 80, né? Que foi criada essa editora, né? E esses personagens, e aí aí acho que foi ali no meados dos anos 2000, início dos anos 2000, 2005, acho que é por aí, 2005, 2010, que teve esse reboot e eles foram repaginados, né? Então, foi quase um ano 1 do Batman, essa fase do Exo Manowar, Harwin, o Bloodshot, que virou filme com o Vin Diesel, né? Sim. Não assisti, mas dizem que é um filme bem meia boca. É meia boca mesmo. Eu vi pedaços, né? Que ele tá, acho que no Amazon Prime, e eu vi uns pedaços desse filme. O filme tem umas dinâmicas boas, assim. Então, a própria ideia do Bloodshot, ela é feita de uma forma diferente para até fazer, acho que é para até fazer o leitor surpreender, o cara que já conhecia. Mas o filme não vinga, não. Ele chega num certo momento que ele tipo, eu sempre fico falando que qualquer filme de Vin Diesel é o Toretto fazendo alguma coisa, ou senão é o Riddick fazendo alguma coisa, tipo, Velozes e Furiosos, é o Riddick dirigindo. Só não aconteceu isso com o Groot, porque ele só fala eu sou Groot, Sim. né? Aí no filme do Bloodshot as coisas não funcionam, sabe? Chega no final, você fala, o que é isso? Não, eu não vou pra lugar nenhum. E você falou de reformulação, eu acho que essa da Valiant, porque essa começou em 2012, eu acho que é a terceira encarnação, porque é um universo completamente novo, não tem nada a ver com os dos anos 90, é como se fosse um outro universo. E aí, entre esses dois, tem na época que eles foram vendidos para uma empresa de games, acho que é a Acclaim, né? É da Acclaim mesmo. E aí nessa época eles também resetam tudo e começam do início. Mas não é uma fase que não é muito comemorada, não. Aí depois eles resetaram mais uma vez e começaram agora. Eu sei que nos Estados Unidos. É um negócio. Eu sei que nos Estados Unidos. Pode falar. Eu sei que nos Estados Unidos eles estão lançando os encadernados da fase antiga. Mas eu até perguntei, eu lembro que eu mandei e-mail pro Social Commerce, eles não têm previsão de publicar isso algum dia. É uma coisa meio obscura, né, Maurício? Essas editoras ali do final dos anos 80, dos anos 90, né? A gente falou no especial da Image de 30 anos da Malibu, né? Aí tem a Malibu, a Valiant, é um negócio meio esquisito, né? Rapaz, a Malibu ainda tem umas histórias bem estranhas, né? Pra dar aquisição pela Marvel, antes a Malibu publicar a Image e a gente chegou a ver algumas coisas saindo aqui. Eu acho que a Malibu saiu. Teve a editora que foi comprada por Card, que na época bombava, né? O McFarlane, inclusive, tinha um tempo lá. Ele tinha, antes da Image, ele tinha desistido de quadrinhos e ia viver só de empresa de card colecionável mesmo. Aqui a gente chegou a ter, né? Umas duas coleções X-Men vieram pra cá, acho que o Homem-Aranha. Tinha que aqueles crossovers tinha um que era uma saga da Fênix com aquele grupo de heróis da Valiant. Da Valiant não, da Malibu. Tem um que é um grupo que quem criou foi o Alan Davis. É o Clandestino, mas aí é da Marvel mesmo. Isso. Aí eu acho que é Marvel mesmo? Eu jurava que era da Malibu. Não, acho que esse da Malibu é bizarro porque a saga o que lançaram aqui foi incompleto, né? Isso, lançaram só a primeira parte. E tem um erro, e tem um negócio bizarro também, porque eles falam na revista que o Fanático caiu lá por causa do massacre. E não tem nada a ver, se você for analisar, o Fanático volta de lá. E aí o massacre ainda não aconteceu, entendeu? Teve isso, né? Teve alguns personagens, o Fanático ficou um tempo, né, no universo da Malibu, né? Cavaleiro Negro também. César e o Cavaleiro Negro também ficaram lá. E verdade. E aquela mutante, Sienna Blaze. Uma dos Upstarts. Uma que mexia com... Ela sempre uma atenção, né? Sienna Blaze chegou, ela pode mexer com o campo eletromagnético da Terra, a gente vai morrer. Aí ela e não fazia nada. E acho que é engraçado que ninguém cracou a ressuscita a mulher, ninguém faz nada.
Rolando certos favoritinhos, tem que rolar uma CPI dos 5 lá. É porque ela seria uma participante importante, né? Praticamente uma arma de destruição em massa, a mulher. É. Ela é a cupicha do. Aquele cabelo verde, Trevor Fitzroy. Sim, e ainda tem outra coisa. Tem uma saga do infinito com a Malibu. Que Sim. se cria uma outra joia do infinito lá, que eu não sei do que é, e que todo mundo esqueceu disso. É, joia do retcon. Cara, eram umas coisas assim meio bizarras, né, que tinha naquela época. Eu lembro de um super-herói, eu acho que não era da Valiant, era da Malibu, Nightshade, eu acho que era esse o nome, eu não lembro, que tinha um uniforme bem legal, assim, ele tinha cabelo comprido, uniforme preto com óculos, eu tinha um bonequinho daquilo, era legal. Aí que tá, É, tinha um bocado de boneco da Malibu, né? Aqui. Chegou um bocado. Eu é. lembro que eu tinha um, acho que era Topázio que eu tinha. Eu tinha o outro que é o que tinha uma armadura, que é vermelho e prateado, eu acho. É tudo O super-herói, o Superman da Malibu era um garoto, né, que ficava ele bombadão. ficava bombadão, dependia da percepção dos outros, era um troço desse, eram umas coisas bizarras, mas era divertido. Ah, não, meu boneco é o variante, é o vermelho, mas o personagem mesmo é azul e dourado. É da Ultra Force. É isso mesmo. Isso, Teve Ultra até, Force teve até X-Men, tava desenho tentando lembrar o deles. nome. Teve até série É isso que eu ia animada. falar. É desenho. E o Prime, que é o personagem, o Superman deles, né? Que é esse bombadão, a gente conheceu por conta da Herói. Da revista Herói, né? Que eles botaram só a Sim, imagem do saudosa personagem. revista Herói. É a criadora das fake news. Esses encontros saíram por aquela Pandora. Em que editora que costumava sair esses encontros aqui no Brasil? Eu acho Antes que foi a dessas da Mitos, não? Malibu? Eu não lembro, cara. Vou até dar uma pesquisada aqui no Guia dos Quadrinhos para poder ver onde foi que saiu coisa da Malibu. Agora, esses encontros eram muito divertidos. É assim, é o puro suco dos anos 90, né? Agora, infelizmente, tem coisas que eu até gostaria de ter lançado aqui da Malibu. Por exemplo, a Ultra Force, no seu primeiro período, assim, da era Marvel, foi desenhado pelo Jorge Pérez, né? É verdade. E tem coisas bem. Tem um encontro deles com os Vingadores também. Alguns cross deles foram lançados aqui, mas nem todos. A grande maioria não foi. Não, a Malibu mesmo teve. Só a Malibu, né? Teve do Bruce Lee, de Mortal Kombat. Tô vendo aqui. De Deep Space Nine, de Star Trek é demais. Street Fighter, Tarzan. Porque Star Trek passava por todas as editoras possíveis. É. Parecia que era cinco edições de cada e pulava pra próxima. E tinha essa daí tô olhando aqui, teve esse grupo que tinha o Fanático, a Cena Blaze, eram os exilados. Sim. Antes dos exilados Eu acho que o conceito de exilados vem daí. Vem pela Malibu. Olha, é capaz, viu? Porque É capaz. são os mutantes. Tinha a Cena Blaze, esse cara que eles vinham da Cavaleiro Negro também, né? E tinha essa. Isso. Aqui no Brasil saiu esse Marvel vs Ultraverso, né? Isso. Eu tive essa daqui. Tinha esse Exilados versus X-Men e o Marvel versus Ultraverso. Saiu tudo pela Mitos mesmo. Realmente, era pela Mitos que saía. Esse Exilados versus X-Men eu tive. Se não me engano, inclusive, tem uma parte disso aí que é do Warren Ellis, cara. Eu não sei. Eu sei que esse Exilados versus X-Men é do Ben Raab. Nossa senhora. Terry Kavanagh, com desenhos do Ken Lashley. O que teve aquele Ultra Force e Homem-Aranha, que era do Wolfman. Eu acho que já era o Ben Reilly, né? O Homem-Aranha. É, isso mesmo. E tem porque o uniforme já é o uniforme do Ben Reilly. E tem o Rúnico, né? Que era o personagem que se tornou um dos personagens mais famosos da Malibu. Aqui saiu o encontro com o Venom. Isso. Sim, é verdade. Desenhado pelo Barry Winsor Smith. Mas se eu não me engano, o encontro Vingadores Ultra Force não saiu aqui. Cara, é muito tosco isso. É um negócio, é uma fase realmente muito estranha dos quadrinhos dos Estados Unidos, né? E a gente acabou pegando muito da rebarba disso aqui por conta da Herói, como eu falei, né? Logo depois a gente teve a publicação da Wizard, a importação da Wizard pra cá, a gente ficava vendo aquelas coisas todas sensacionais. Eu lembro que tinha um título do Joe Quesada que eu era doido pra ler, que é aquele Ash
que é o personagem que é a Sim, bombeiro. foi um dos títulos que o Joe Quesada fez mais sucesso, né? Pois é. O Azrael veio antes. Eu sempre confundo. Não, eu acho que o Azrael é primeiro. Aí ele gostou daquele negócio de espada de fogo e resolveu criar o Ash, que é um personagem que é bombeiro e é pirocinético. Eu tenho até isso aqui pra ler. Um dia eu vou falar disso num pilha aqui, mas. Olha aí, olha aí. Haja coragem. Agora não. Uma época eu até peguei uma parte dessa coleção da Malibu em espanhol. Eu achei um download, mas deu um pane no meu computador na época, eu acabei perdendo, nunca mais peguei de novo. Eu ia pegar pra dar uma lida, né? Mas pelas capas a gente tem até medo, né? Eu não vou mentir que eu fico curioso mesmo pela essa Ultra Force do Pérez, sabe? O resto seria aquela coisa assim, vamos ver se isso aqui é bom, vamos ver. Mas é interessante que nessa época da Ultra Force do Pérez, tem vários personagens que a gente conhece de uma forma que já estão remanejados, né? Tipo o Prime. O Prime tá parece o Hércules, só que mais bombado. Não, eu tava lembrando aqui, inclusive, isso, o Cavaleiro Negro e a Cersei vão para o Ultraverso. Eles somem na revista dos Vingadores, né? Que a Cersei é uma Eterna, se casou, né? Fez lá aquele vídeo com o Cavaleiro Negro, que pelo visto vai rolar alguma coisa assim nos filmes também. E ela fica louca. Que também é uma coisa que é abordada no filme dos Eternos, né, que é a Mad Weave, que é essa loucura dos Eternos. E aí, para salvar o universo lá, o Cavaleiro Negro se sacrifica levando ela para outro lugar e abre um portal. Aquela Magdalene com o outro espadachim abre um portal e levam ele para um outro lugar. Assim, aí eles somem naquele portal de luz e vão, na verdade, para o Ultraverso, né? E o Ultraverso parece que estava igual o Canadá recebendo brasileiros, e todo mundo que sabia da Marvel, da continuidade, aparecia no Ultraverso nessa época, né? Como vocês falaram, Fanático, a Sienna Blaze também. O Fanático tem isso, é verdade. Ele tá voltando do Ultraverso quando ele encontra o bendito do Massacre e toma um cacete. Não é nem um massacre. É o Massacre que bate nele ou é aquele outro personagem, aquele outro alto lá, aquele post? Aí eu não lembro. Eu só lembro que ele tá no chão lá e fica lá, massacre, massacre. Mas o que eu lembro é que a revista que foi publicada aqui fala a informação errada, né? Que ele tomou um soco do massacre e foi voando pro Ultraverso. Porque é praticamente isso que eles falam. E não é verdade. E eu lembro que essa parte dos Vingadores não entra. Não foi publicada aqui essa história do Cavaleiro Negro, né? Do quê? Da ida dele pro Ultraverso. Acho que não foi publicada aqui, né? Eu acho que foi sim. Acho que já aparece ele lá também. É como se todo mundo tivesse fugido. No Brasil fica a impressão que todo mundo fugiu do massacre, mas não foi isso. Não é isso. E eu acho que aparece sim a saída deles no final da saga lá do Proctor. Meu Deus do céu, tá na hora de encerrar. Saga do Proctor, a gente começou com Valiant, já fomos pra Ultraverso da Malibu, já tá voltando pra Marvel com a saga do Proctor. A gente ia fazer um pilha do formato clássico e fomos tomados por essa onda Valiant, editoras obscuras dos anos 80 e 90. Então, quando chega em saga do Proctor, eu acho melhor a gente encerrar o podcast. Então, só me permita, então, uma informação aí à altura. Tá? Informação. Eu estava dando uma olhada aqui nas nossas fontes romenas e vendo a Ultra Force do PES, é escrita pelo Gareth Jones, aquele mesmo que foi preso há um tempo por ter material pedófilo e tudo mais. Então isso não vai ver a luz do dia tão cedo, meu Deus. Não vai ver a luz do dia. Nem a DC, nem a Marvel estão digitalizando para colocar em seus respectivos aplicativos, né? Seu material aí digital, o material do Jared Jones. Então isso não tão cedo aí vai aparecer novamente. Apesar de que o PES está desenhando aqui de coração mesmo, as páginas bonitas, nível Liga Vingadores. É aquela coisa que a gente já falou, né? Às vezes, para não remunerar um cara que foi condenado, né, por uma coisa tão abominável quanto material de pornografia infantil, eles acabam prejudicando o outro artista
que também trabalhou na obra, né? Que poderia estar ganhando alguma coisa em cima disso, mas... Eu acho que uma mudança aí na legislação, ou até em acordos específicos, né, para casos assim, que o valor arrecadado a título de direitos autorais fosse revertido para alguma associação de proteção, É uma verdade. finalidade educativa, assim, porque assim garantiria que a merda que o cara fez fosse amenizada de alguma forma pelas coisas boas que ele fez no passado. Bom, mas isso é uma outra discussão, talvez possamos retomar isso num podcast futuro. Então você que escutou até aqui, você me ouviu lá no começo falar que era um podcast clássico, não foi. A hora nos atropelou, já estamos chegando no final desse podcast, mas foi um podcast bem bacana sobre Valiant, esses títulos da Valiant e depois sobre essas editoras ali dos anos 90. Edmário, muito obrigado pela presença, volte sempre, viu? Desculpa aí pelo transtorno. Nada, que isso. Ter sequestrado o programa, mas leiam Valiant, vale a pena. Leiam até para discutir comigo, porque eu fico lá falando sozinho de Valiant no Twitter, não aguento mais. Você tem que marcar o Igor. Se o Igor tivesse aqui, esse podcast teria 2 horas de duração e só falaríamos sobre Valiant. Teve um 7 jagunços. Pois é, já fica aqui o convite, Igor. Nós ainda não fizemos, toda vez a gente fala que vai marcar um podcast sobre Valiant e depois temos que marcar. Você falou mais de Harbinger e falou só passando os outros títulos. Depois a gente chama o Igor aqui para falar dos outros títulos. A gente junta o Igor e o Edmário, a gente faz um 7 jagunços sobre o universo Valiant. Beleza. Já está marcado. Muito obrigado, viu, Maurício Dantas? Um beijo para você e boa noite. É isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br